Continuando o nosso bate-papo, né, que o inimigo está furioso e por isso ele tem feito de tudo para usar tantas pessoas para promover a indústria da pornografia, a indústria do aborto, a indústria onde vários jovens hoje estão sendo tratados em clínicas porque são viciados na pornografia, na masturbação, em tudo aquilo que degrada a vida do jovem. E, infelizmente, essas pessoas têm sido instrumentos dóceis, eficazes, eficientes nas mãos do inimigo. Muitos deles não acreditam em Deus, mas acreditam em Satanás. Isso não é apenas uma palavra pesada, isso é fato. Eu conversava com uma pessoa, que eu não posso dizer o nome, e ela falava que um amigo dela, alguém que ela conhece bastante, que a decepcionou muito, era ateu, mas acreditava no diabo. E aquilo vendo de forma clara aquilo que o padre Paulo fala no curso dele sobre marxismo cultural, né? Que qual é o objetivo do marxismo? O produto último é um ateu, um materialista bruxo, um ateu que acredite em Satanás, que acredite em duendes, que acredite em superstições. Ou seja, a pessoa exclui Deus, mas ela elege Satanás, ela elege as superstições, a bruxaria, a magia negra como um elemento essencial da sua vida. Então, isso tem sido a fúria do inimigo que se revela em instrumentos potentes, né? Poderosos, como o George Soros, que ele está por trás de toda essa polêmica, né? Do banco Santo André, melhor dizendo, perdão pela pronúncia errada, e existe todo um contexto por trás, né? Não foi à toa que começou isso. Esse banco não ia se jogar assim e arriscar perder tantos clientes se não tivesse algo maior por trás. Então não sejamos ingênuos. Existe um poder muito maior. Não é questão de um. Existe uma mão invisível, sim, no sentido do inimigo, né? Os demônios estando por trás disso. Mas existe também essa mão invisível no sentido de pessoas que nós não sabemos, só sabemos quando nós estudamos, vamos atrás, que estão por trás dessa nova ordem mundial, dessa agenda de gênero, mais do que ideologia, é uma agenda que eles tentam cumprir, repito, com a indústria do aborto, com o feminismo radical, com a indústria da pornografia. E nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós podemos até nos irar, mas peçamos a Deus que essa ira seja contra o pecado, que essa ira seja contra o demônio. Essa ira não pode ser contra o irmão. Muitas vezes nós canalizamos essa ira na direção errada. Nós podemos acabar caindo nessa armadilha do demônio, pensando, não, tudo isso está acontecendo e fica com ódio, vamos quebrar tudo, vamos destruir tudo. Não. A grande arma é uma vida interior. A grande arma é a vida intelectual. A grande arma é a humildade. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. A grande arma é não sermos cristãos medíocres. De estarmos comungando, depois falando mal do outro. Estarmos na fila da confissão, depois nem lutando, nem fugindo das ocasiões do pecado. Me confesso agora, depois eu vou sair com a minha namorada, faço o que der na telha com ela, vou para as festas, pinto e bordo, falo mal dos outros, engano. Ou seja, eu vou banalizando os sacramentos. Eu vou para a minha oração, depois que eu volto à minha oração, nada mudou. Ou seja, quando eu vivo uma vida medíocre espiritualmente, eu rezo quando dá, quando eu tenho tempo. Eu rezo quando eu tenho necessidade, ou eu acho que tenho necessidade, quando eu acho que eu estou com saudade de Deus. Ou seja, uma espiritualidade medíocre e uma vida intelectual medíocre dá esse resultado. Nós vamos nos conformando com esse mundo. Um católico que só lê coisa do Google, só assiste coisa do YouTube, e olhe lá. Aí ele acha que tem uma vida intelectual, que é inteligente, que é esperto, que pode combater os hereges, que pode combater os ideólogos, que pode combater os ateus. Com esse ensinozinho chula, às vezes até canais bons, né, no YouTube, mas isso não basta. Você tem que gastar tempo, gastar dinheiro, se não tiver dinheiro pede livros emprestados, baixa em PDF e faz o esforço de ler.
Mas nós não podemos combater este mundo com a vida espiritual medíocre, desencarnada. Quando eu falo desencarnada, não é aquela linguagem da teologia da libertação ou uma linguagem espírita, não. Quando eu falo desencarnada é o seguinte: eu rezo uma coisa e vivo outra. Eu prego uma coisa e vivo totalmente outra. Não é que eu estou dizendo que o pregador tem que ser o perfeito. Ele busca a perfeição. Porém, muitas vezes, existem dois discursos extremos. Aquele que fala assim: eu só prego o que eu vivo. Nem sempre, filho. Nem sempre, minha filha, meu irmão. Porque muitas vezes você vai pregar, tem coisas que você não conseguiu dar passos ainda. Nem o primeiro passo. Está tentando dar o primeiro passo para acertar ainda. Está tentando dar o primeiro passo para ser paciente, para ser humilde, para ser uma pessoa sábia. E eu vou pregar sobre sabedoria só quando eu for sábio? Eu vou pregar sobre humildade só quando eu for humilde? Não. Eu vou pregar sobre isso porque no meu coração há um desejo, há uma busca, há uma retidão de viver isso. Porque eu vou pregar, não é minha vida, mas é a vida de Cristo, que aos poucos ela vai tomando espaço na minha forma de pensar, na minha forma de falar, na minha forma de sentir, na minha forma de agir, nas minhas reflexões, nos meus pensamentos, nos meus raciocínios, na minha forma de sentar, na minha forma de abraçar. Cristo cada vez mais vai encontrando um espaço dentro de mim para que ele exerça o seu senhorio, a sua majestade. Eu não vou deixar para pregar sobre caridade só quando eu for 100% caridoso. Claro que aqui eu não estou pregando que devemos ser hipócritas. Eu prego uma coisa e vivo totalmente outra. E nem me esforço para não viver aquele pecado. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos pedir a Deus a graça também de não medirmos a nossa pregação pela nossa vida. Isso é muito medíocre. Não, só vou pregar aquilo que eu vivo. Então você não vai pregar nada. Porque se você acha que vai pregar só aquilo que você vive 100%, ou aquilo que você está vivendo naquela hora, então o seu critério de evangelização é você mesmo. Não vai ter fruto nenhum mesmo, né? E se tiver algum fruto, é só por graça de Deus, porque essa forma de pensar é totalmente equivocada. É uma falsa humildade. Santa Teresa de Ávila fala que o demônio inculca em nós, ele investe em nós nesse tipo de falsa humildade. Então tenhamos esse cuidado, irmãos. Você que está ouvindo agora, compartilhe para outros. Vamos compartilhar, evangelizar. Aqui não é fama, mas é evangelização. Evangelização. Então não vamos nos conformar com esse mundo. Não todo mundo faz, todo mundo pensa assim, então eu vou entrando na forma. A gente vai sendo papagaio, repetindo e também agindo como todo mundo age. Eu até brinco, né? É melhor ir a pé para o céu do que pegar um avião para o inferno, porque está cheio de gente. Ou seja, é melhor ir devagarzinho para o céu caminhando do que você entrar no ônibus, num trem, no avião, porque está cheio de gente e esse avião está indo para a destruição, está indo para um local onde ele vai cair, todo mundo vai se ferrar, mas eu quero entrar no avião porque todo mundo está dentro. Que história é essa? Eu preciso, muitas vezes, incomodar com a minha vida. Não ser chato, mas a nossa vida muitas vezes incomoda. Incomoda porque eu quero viver a castidade do namoro, porque eu quero viver a castidade como celibatário, como sacerdote, quem é celibatário, né? Porque eu quero ser honesto, porque eu quero, aos poucos, ir crescendo cada vez mais, né? Na humildade, na paciência, em escutar o outro, em ser sóbrio nas coisas, em dominar a gula, em dominar os meus instintos, em dominar a luxúria, a avareza. Então nós precisamos ter esse cuidado. Não se conformar com esse mundo quer dizer não entrar na forma. Não querer ser o politicamente correto. Não, eu não vou falar isso porque desagrada. Porque o que vão pensar de mim? Meu irmão, não é o que vão pensar de você. A questão é a seguinte: o que eu estou vivendo, o que eu estou falando, o que eu estou rezando, está me levando a permitir que Deus realize em mim uma obra de santificação concreta? Ou é apenas um comportamentozinho? Aquele cal dos hipócritas que falam o evangelho. Eu pinto o sepulcro, né? Aí eu sou comportadozinho, eu falo bonito, eu li bastante, então eu vou repetindo. Então eu tenho que agradar. A Assembleia tem que me aplaudir, as pessoas têm que me aprovarem. Nós vivemos num mundo onde nós buscamos sempre a aprovação das pessoas.
E por isso nós vamos tendo uma vida medíocre, infeliz, porque nós vamos colocando a nossa dependência de sermos felizes se alguém nos aplaudir, se alguém nos reconhecer, se alguém nos elogiar, se alguém concordar conosco. Eu não estou falando que você tem que ser um abestado, extremista, não. Aquela pessoa que chega mandando, querendo que todo mundo se converta de uma vez só, se nem ela mesma começou um processo sério de conversão e de mudança de caráter. Às vezes nós somos assim também. Nós não respeitamos o tempo de Deus e a ação de Deus na vida dos nossos familiares. Algumas vezes nós desacreditamos no poder de Deus e na transformação deles, de cada pessoa da nossa família. Isso é um pecado. Isso é um perigo. De duvidarmos, de sermos incrédulos. Não, a minha família não tem mais jeito. Isso é uma loucura, irmão. A sua família tem jeito, sim. Não importa quem é o seu primo, quem é o seu tio, quem é a sua mãe, quem é o seu pai. Eles têm jeito e Deus pode mudar. E eles podem ser grandes santos. Mas você também tem que aprender a respeitar o tempo de Deus. Não é você que converte as pessoas. Não sou eu. Não sou eu. Não é, de forma nenhuma é você. É a graça de Deus. Nós vamos ajudando com o nosso testemunho, presenteando com um livro, dando um CD, sendo gentil, sendo educado, estando no silêncio, falando quando precisa, sendo prudente, sendo caridoso, respeitando o espaço da pessoa também, mas também não deixando ela ir pro abismo, porque às vezes, não, eu vou respeitar a pessoa. Respeita tanto que deixa a pessoa ir em direção à perdição, ir em direção ao inferno, e eu, não, respeito, deixa ela ir. Ela é livre. Isso não é caridade, não. Isso é ódio à alma dos outros. E, aliás, mais do que ódio, é indiferença. Porque o ódio a gente tem alguma reação. Já a indiferença, não. Tô pouco me lixando. Não nos conformemos com esse mundo. Porque esse mundo, ele quer alimentar em nós desespero, desânimo, ódio, ira contra as pessoas, mágoa, falta de perdão e outra coisa, indiferença. Cada um viva a sua vida. Eu vou ver minha fé, vou para a igreja, vou rezar, vou fazer o que... Não é por aí. Essa não é a vontade de Deus. Nunca foi e nunca será a vontade de Deus a nossa indiferença. Nós precisamos lutar, mas lutar com as armas certas. Uma das armas é a vida de oração, a palavra de Deus, a santa humildade, o santo abaixar-se. Quando nós olhamos para os santos, irmãos, nós olhamos para pessoas que não se conformaram com este mundo. Não se conformaram. De forma alguma. São Bernardo de Claraval vai falar que esse mundo não satisfaz. E se satisfaz, não satisfaz eternamente. Quando nós olhamos para os santos, alguns acham que é idolatria, que é exagero. Mas como é belo você olhar para um Santo Agostinho, para uma Santa Teresa de Ávila e dizer: poxa, meu Deus, o que tu fostes capaz de fazer na vida deles, tu és capaz de fazer na minha. Que sou podre, que sou orgulhoso, que sou invejoso, que sou mentiroso, que não tenho caráter, que não pago as minhas dívidas, que caio tantas vezes no pecado da masturbação, do adultério e da fornicação. Senhor, tu és capaz de mudar a minha vida. Assim como tu tocastes São Francisco Xavier, assim como tu tocastes, Senhor, Santo Inácio de Loyola, assim como tu tocastes Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, e os tornaste, Senhor, homens extraordinários. Irmão, quando você olha para alguém que cozinha, tem o dom de cozinhar, né? Você admirou comida gostosa. Mas a quem você está elogiando? O cozinheiro. Não é a comida. A comida não se fez. Quando você olha para uma obra de arte, né? E você admira aquela obra-prima, a quem você está admirando? O autor daquela obra-prima, daquela arte bela. É ao artista que você está elogiando. É ao artista que você está reconhecendo, a qual você está dando a sua admiração. Pois é, Deus é esse artista que realiza em nós a obra de santidade. É Deus que realiza. Nós cooperamos. Meu Deus, como a gente se admira quando olha a caridade de um santo, a generosidade, a capacidade de perdoar que nós não teríamos nunca
se não fosse a graça de Deus. Os milagres, a bilocação, os estigmas, os corpos incorruptos, a graça de ler os corações, os grandes dons místicos extraordinários, mas isso não é o melhor nem o maior. O melhor é porque cada vez mais você pode olhar para um santo e dizer: meu Deus, que santo inteligente. E lembrar, mas existe uma inteligência infinita que criou essa inteligência grande. Quando a gente olha para Santo Tomás de Aquino e vê aquela inteligência, meu Deus, de admirar, né, qualquer pessoa. Você fala, existe uma inteligência maior e infinita que está unida a ele. Quando você olha para uma beleza de Teresinha de Quevedo, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de grandes santos que são belos, belíssimos, e você pensa, existe uma beleza maior e infinita que está unida a essa beleza e criou essa beleza. Quando você olha para a bondade de São Francisco Xavier, para a bondade de São Paulo, para a bondade de São João Evangelista, para a bondade de Santa Teresa de Calcutá, você se assusta e diz, meu Deus, por trás dessa bondade enorme, generosa, incalculável, existe uma bondade infinita. E és tu, Senhor, esse bem supremo. Essa bondade infinita, incalculável, és tu. Então, olhar para os santos é não se conformar com este mundo. É saber que Deus realiza em nós maravilhas, como cantou a Virgem Maria, como cantou: o Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo é o seu nome. Vamos combater, irmãos. Vamos combater. Não desanimemos. Não desanimemos. Vamos ao combate. Deus é conosco. Nele, com Ele e por Ele, nós já somos vencedores. Vencedores do pecado, da morte, do demônio e deste mundo. Amém.